Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Queremos trazer a nossa saudação também aos irmãos de Amaragi e Primavera, mas neste momento queremos ler um texto da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 36 e 37. Diz a palavra de Deus: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Meus amados irmãos, quando nas Escrituras o Senhor Jesus citou esse fato histórico como ilustração do seu próprio ensino, nós entendemos cuidadosamente esse texto a qual ele se referiu. O dilúvio faz parte de uma série de juízos que ocorrem na Bíblia. A expulsão de Adão do paraíso, a destruição de Sodoma e Gomorra, as pragas de Moisés no Egito, todos esses atos divinos revelam maravilhosamente o caráter e o poder do nosso Deus. Além disso, esses juízos são garantias do juízo maior de todos, o juízo final. Conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. A santidade de Deus não pode conviver com a maldade humana. Ela reage julgando, conforme Romanos capítulo 1, versículo 18. Toda a criação está sujeita a ele como criador e muitas vezes ele usa as coisas criadas para efetuar o juízo. Assim fez no Egito, usando trovões, saraiva e até insetos para castigar todos os deuses do Egito. Nos dias de Noé, ele usou as águas. Todos os juízos do passado são uma garantia do juízo final prometido por Jesus e confirmado pelos apóstolos. Portanto, examinemos os mesmos com muita atenção. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A corrupção generalizada. Quando lemos Gênesis capítulo 6, versículo 5, nós entendemos: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Meus amados irmãos, Deus mandou Noé construir uma arca, a construção da arca, e observamos o quadro que a Bíblia nos mostra sobre a época da construção da arca. O mundo estava condenado, mas Deus preparou a salvação para que ele fosse fiel. Deus usou um homem que o temia. Noé era um homem justo, íntegro. O povo da sua época, ele andava com Deus. Para o povo da sua época, né? Nós estamos falando para o povo da sua época. Noé exibia a obediência e a fé verdadeira, creu no Senhor e obedeceu cuidadosamente a ordem de construir a arca. Noé pregou a justiça do Senhor. Quando tudo estava pronto, a arca construída, as provisões para o homem
e animais colocadas, Deus mandou os animais entrarem e Noé não precisou ajuntá-los. Por fim, Deus mesmo fechou a porta. O dilúvio acontece. Há registros antiquíssimos do dilúvio, civilizações. Esses, porém, apresentam várias divergências do relato bíblico. Por exemplo, atribui o dilúvio à ira dos deuses, vários que se incomodavam com o barulho dos homens e por isso resolveram destruí-los. Isso frisa a importância de buscar na Bíblia as verdadeiras razões do dilúvio e a natureza do Deus verdadeiro, que a Bíblia apresenta como Criador, e também o autor do dilúvio. Bom, lembrar que o dilúvio bíblico não era uma simples enchente no original. A palavra em Gênesis, traduzida dilúvio, só diz respeito a Noé. É até possível que a frase águas em dilúvio, em Gênesis 6,17, seja uma nota explicativa. Trarei o dilúvio, isto é água sobre a terra. Meus amados irmãos, que nós possamos refletir nesse momento tão difícil em que nós estamos passando. Queremos dizer que Jesus está voltando. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa fé, a nossa esperança. Portanto, prestemos muita atenção ao relato bíblico do dilúvio, aos ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos. A esse respeito, disse o Senhor que a volta dele para julgar será como foi nos dias de Noé. Muitos estarão preocupados com os prazeres, com as brigas, deixando de lado os sinais e os avisos de Deus sobre o juízo vindouro. O prazo para que as pessoas se arrependam se esgotará nos nossos dias. A violência, a preocupação com os prazeres marca toda a sociedade. Como devem os crentes em Jesus diante dessa realidade? É urgente que assumamos nosso papel de pregadores da justiça, como Noé, para que os outros também escapem da ira vindoura e que a nossa vida seja autêntica para confirmar o nosso testemunho falado. Quero neste momento agradecer a todos os irmãos, não é? E dizer a todos que Jesus está voltando. Amém, meus irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém e amém.